Imagine uma ordem militar e religiosa tão poderosa que reis e papas tremiam diante de seu nome. Seus tesouros eram lendários, sua influência global. Então, da noite para o dia, ela desaparece, não por derrota militar, mas por um único decreto papal. Em 1312, essa realidade se abateu sobre os cavaleiros templários, mas porque o Papa Clemente V, de seu trono em Avignon, assinou a sentença de morte para a mais lendária das ordens medievais. Para compreender a magnitude da decisão papal contida na bula Vox in Excelso, devemos primeiro retroceder no tempo e nos situar no cenário político e religioso do século XIV. Os cavaleiros templários, nascidos nas cruzadas, haviam se tornado uma força militar, financeira e política sem precedentes na Europa. Eram os guardiões dos peregrinos, os banqueiros dos reis e a vanguarda da fé cristã no Oriente. Sua riqueza acumulada, seus privilégios papais que os isentavam da autoridade local e sua rede de fortalezas e comendas por todo o continente, conferiam-lhes um poder que para muitos era uma ameaça. O rei Filipe IV da França, conhecido como o Belo, era um homem de ambição ilimitada e de finanças cronicamente deficitárias. Ele havia se endividado profundamente com a Ordem do Templo e cobiçava seus vastos recursos. Para Filipe, a riqueza dos templários era uma tentação irrefreável e sua autonomia uma afronta à sua soberania. Ele enxergava neles não aliados da cruz, mas um Estado dentro de seu próprio Estado, com uma lealdade primária ao Papa, e não à coroa francesa. Em outubro de 1307, sob a influência e a pressão de Filipe, uma operação coordenada de proporções inéditas foi deflagrada. Os templários na França foram presos em massa. As acusações eram chocantes e blasfemas: heresia, idolatria, sodomia, negação de Cristo, cuspir na cruz, adoração de um ídolo misterioso conhecido como Baphomet e outras abominações. Sob tortura brutal, muitos irmãos, incluindo o grão-mestre Jacques de Molay, foram forçados a confessar crimes que, em sua maioria, eram fabricados. O escândalo irrompeu por toda a Europa, manchando a reputação da ordem de forma indelével. O Papa Clemente V, eleito sob a sombra da influência francesa e residindo em Avignon, uma cidade que se tornou, na prática, um satélite da coroa francesa, estava em uma posição extremamente delicada. Ele era o chefe da igreja, mas também um refém político. Embora inicialmente cético quanto à validade das acusações, a pressão de Filipe IV era implacável. O rei ameaçava criar um cisma na igreja, lançar uma campanha difamatória contra o papado, ou mesmo julgar os templários sem a autoridade papal, o que seria um precedente perigoso. Diante dessa encruzilhada, Clemente V convocou o Concílio de Vienne, que se reuniu em 1311. O objetivo era claro: decidir o destino da Ordem do Templo. Era um momento de angústia para o pontífice, pois a integridade da igreja estava em jogo. A bula Vox in Excelso, promulgada em 22 de março de 1312, foi o resultado dessa complexa teia de fé, poder e política. Seu título, A Voz nas Alturas, evoca uma decisão de grande peso e autoridade divina, embora o conteúdo revele uma profunda manobra pragmática. A bula é um documento de extraordinária importância histórica e revela a mentalidade e as justificativas que levaram à dissolução de uma das ordens mais veneradas da cristandade. Clemente V começa por descrever a glória e o propósito original dos templários, seus sacrifícios pela Terra Santa. No entanto, ele rapidamente muda o tom, falando das notícias graves e sinistras que chegaram aos seus ouvidos sobre a ordem. É crucial entender os argumentos do Papa. Ele não declara que a Ordem do Templo, como um corpo, era culpada de heresia.
Pelo contrário, Clemente V afirma explicitamente que não podemos, com segurança de consciência e com a justa consideração do que é Deus e o que é verdadeiro, pronunciar por sentença judicial que ela é culpada de heresia. Ele reconhece que muitos dos templários que foram interrogados e confessaram o fizeram sob tortura e que suas confissões foram inconsistentes e obtidas por meios questionáveis. Ele menciona a dificuldade do processo e a falta de provas certas contra a ordem como uma entidade. No entanto, a bula prossegue para justificar a dissolução com base em uma série de argumentos de natureza mais pragmática e política do que puramente judicial. Primeiro, o escândalo público. O Papa argumenta que, independentemente da culpa real, as acusações disseminadas e as confissões, mesmo que obtidas sob tortura, haviam gerado um escândalo gravíssimo e infâmia intolerável, que manchava a reputação da Igreja e da fé cristã. A má fama da ordem, mesmo que injusta, era um perigo para as almas dos fiéis e para a própria imagem da Igreja. A opinião pública, alimentada pela propaganda real, havia se voltado contra os templários de forma irreversível. Segundo, a dificuldade de reforma. Clemente V declara que a ordem, devido à profundidade das acusações e à má reputação que a circundava, havia se tornado inútil e perigosa para a Igreja de Deus. Ele sugere que a corrupção e os desvios reais ou percebidos eram tão arraigados que uma reforma interna seria ineficaz e talvez impossível. A ordem, em sua forma atual, não poderia mais servir aos propósitos para os quais foi criada. Terceiro, a medida provisória e cautelar. O Papa enquadra a dissolução não como uma condenação final de culpa, mas como um ato de provisão apostólica, uma medida administrativa necessária para o bem maior da Igreja. Ele cita precedentes históricos onde outras ordens religiosas foram dissolvidas por razões menores e afirma ter agido não por uma sentença definitiva de condenação, mas por uma ordenança ou provisão apostólica. Era uma solução para evitar um mal maior, um cisma ou a destruição da reputação do papado. Quarto, a preservação da fé. A bula enfatiza que a ação foi tomada não para condenar a ordem, mas para evitar os perigos para a fé, para a Igreja e para a Terra Santa. Em outras palavras, a existência contínua dos templários, mesmo que inocentes, era um risco inaceitável para a estabilidade da cristandade. A dissolução era um sacrifício necessário para preservar a unidade e a autoridade da Igreja em um período de grande turbulência. A vox in excelso não é, portanto, um veredito de culpa herética. É um ato de poder supremo, uma decisão política e pragmática tomada sob coação, visando proteger a autoridade e a imagem da Igreja. Clemente V, ao dissolver a ordem, evitou um confronto direto com Filipe IV, que poderia ter consequências catastróficas para o papado. Ele sacrificou os templários para salvar a Igreja de um cisma potencial. As consequências da vox in excelso foram imediatas e devastadoras. Os bens dos templários foram transferidos, na sua maioria, para a ordem dos hospitalários, embora Filipe IV tenha conseguido abocanhar uma parte considerável. Os templários restantes foram dispersos, muitos condenados à prisão perpétua ou à vida monástica. Outros simplesmente desapareceram na obscuridade. Jacques de Molay e seus companheiros foram queimados na fogueira em 1314, proclamando a inocência da ordem até o último suspiro. O fim dos templários, selado por uma voz nas alturas, que pesou mais a conveniência política do que a justiça factual, ecoa através da história como um lembrete sombrio do poder da calúnia, da fragilidade da verdade, frente à força bruta e da complexa intersecção entre fé, poder e justiça.
A bula Vox in excelso não resolveu a questão da culpa dos templários, apenas dissolveu sua existência física, lançando as sementes para séculos de mitos, lendas e debates sobre o verdadeiro destino de seus segredos e tesouros. A história dos templários nos lembra que mesmo nas maiores crises e sob as mais pesadas acusações, a verdade, a justiça e a fé verdadeira buscam um caminho. Em um mundo onde as sombras da dúvida e da calúnia podem se abater sobre os mais nobres propósitos, como discernimos a voz da verdade? Convido você a buscar a rocha inabalável, a palavra eterna, que se mantém firme através de todas as tempestades históricas. Se essa jornada pela verdade e pela história ressoa com você, inscreva-se no canal para mais explorações profundas.